Muito bom ouvir os irmãos louvando a Deus. É muito bom ouvir a igreja alegre. E lá em Mateus, no capítulo 5, Jesus falando ali das bem-aventuranças, ele fala assim: bem-aventurados os que choram. Só que Jesus não está falando a aplicação desse texto. A Bíblia é coisa extraordinária. Nós precisamos entender a quem Jesus está falando. Porque a Bíblia, ela existe. Eu vou ler aqui uma passagem para os irmãos, porque eu gosto de ensinar a palavra de Deus aos irmãos. Eu gosto de ver os crentes aprenderem e entenderem as Escrituras e conhecer as Escrituras como ela quer, como as Escrituras quer que nós a conheçamos. Porque a gente vê muito assim, existe muita confusão na interpretação das Escrituras. Faz assim uma mistura, né? Jesus está falando com determinada pessoa, se aplica a outras pessoas. Tem que tomar muito cuidado. Eu vou ler um texto aqui, antes de eu introduzir o assunto que nós estamos tratando. Paulo escreveu a Timóteo. Ele escreveu na sua carta a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Vai procurando aí. Eu espero os irmãos procurarem. Vou dar uns minutinhos para os irmãos acharem. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. No que eu vou pregar não está baseado aqui diretamente, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. O apóstolo Paulo escrevendo a esse jovem pastor, ao jovem evangelista, né, Timóteo, porque Paulo fala assim: cumpre a obra de um evangelista. Então Timóteo era um evangelista. Isso aí, em outra oportunidade nós iremos tratar disso. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Outra ocasião nós trataremos disso aí. O que é isso, né? Que muitos pensam que isso aí é um ofício. São cargos. Não são cargos. São dons, né? São dons ministeriais. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então o que eu quero dizer com isso? Que toda a escritura, ela tem esse proveito, ela tem esse propósito. Aqui está falando sobre a razão, né, da inspiração e do poder das Sagradas Escrituras. Paulo fala sobre a inspiração e o poder das Sagradas Escrituras. E ele mostra aqui qual é o propósito das Sagradas Escrituras. Qual é o propósito de toda a Escritura, que é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aí vem aqui, né, o segundo propósito: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Mas nem toda a escritura deve ser aplicada, né, diretamente, deve ter uma aplicação primária à igreja, assim como nem toda a escritura deve ser aplicada diretamente à nação de Israel. A escritura, ela deve ser aplicada dentro de cada período da história, dentro de cada dispensação de Deus para com determinado grupo de redimidos. Então, toda a escritura na presente dispensação, ela se aplica diretamente agora à igreja. Nenhuma escritura se aplica diretamente a Israel. Depois que a igreja for arrebatada, o plano de Deus será retomado.
Deus retomará o seu plano com a nação de Israel. Aí sim, tudo o que estivesse cumprido naqueles dias, se será direcionado, será aplicado diretamente, terá que ser feita uma aplicação direta à nação de Israel. Mas agora é para a igreja. Então, muito cuidado nós temos que tomar. Pegamos tudo que está escrito desde Gênesis e Apocalipse e aplicamos tudo à igreja, e não é bem assim. Podemos fazer uma aplicação à igreja, sim. De que maneira? De maneira secundária e não primária. Vocês estão me entendendo? Amém? Quem está entendendo, diga amém. Por que eu falei isso aqui? Porque eu falei das bem-aventuranças. Quando Jesus falou das bem-aventuranças, Jesus ali não se aplica diretamente a nós, porque aquilo ali Jesus está ali introduzindo a lei do reino que era próximo nos seus dias, nos dias que Jesus estava aqui na terra. Quando Jesus foi rejeitado, o reino foi adiado. Aí essa dispensação que nós vivemos, que começou na morte de Cristo e ela vai até o arrebatamento da igreja, essa dispensação não estava revelada no Antigo Testamento, ou seja, não foi revelada aos profetas do Antigo Testamento. O que não foi revelado? De dois povos, judeus e gentios, nessa presente dispensação, Deus ia fazer um povo. Não está nenhuma escritura, não está escrito em nenhum livro dos profetas do Antigo Testamento. Você começando em Gênesis, vai até Malaquias, nenhum deles diz que Deus, após a rejeição do Messias, Deus ia constituir um novo povo, uma nova nação, que é chamada a nação eleita, Pedro chama, uma nova humanidade, uma nova geração, um novo sacerdócio, um novo povo, que é chamado de igreja, o corpo de Cristo, uma nova criação em Cristo Jesus. E Paulo interpreta, em suas cartas, que traz assim de maneira mais profunda sobre este assunto, né? Mas só para os irmãos entenderem. Por que eu estou falando isso aqui? Porque Jesus fala assim, bem-aventurados os que choram, mas Jesus está falando para os judeus. Porque Paulo, senão seria uma contradição, haveria aí uma incongruência, uma incoerência. Paulo diz assim para a igreja de Filipos, regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos. Essa palavra é o mesmo que alegrai-vos. A ordem dada à igreja é, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Agora, para os judeus é, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Essa palavra ela deve ser aplicada diretamente à nação de Israel. Mas eu posso aplicar a minha vida? Posso, mas de maneira secundária, em segundo plano, não diretamente. Porque a ordem para a noiva do Cordeiro não é para ela chorar. A ordem para nós é alegrai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, se eu for interpretar e aplicar diretamente as bem-aventuranças, e esse texto aí que Jesus falou, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Se eu fizer uma aplicação direta à minha vida, então Jesus e Paulo não estão aí de acordo, né? Não é verdade? Então eles não estão aí se entendendo. E a Bíblia não tem isso. Não existe contradição na palavra de Deus. É preciso entender as Escrituras. É necessário não somente ler, mas pela iluminação do Espírito Santo, ter o discernimento e saber fazer uma aplicação correta do texto sagrado. Mas, por enquanto, ele não está falhando. Mas vamos aqui, abra sua Bíblia em João capítulo 15, Evangelho, não nas cartas, mas porque não existe capítulo 15 nas cartas. Vai até o capítulo 5, a carta de João, a maior carta dele, vai até o capítulo 5. E no Evangelho vai até o capítulo 21. Mas aqui no capítulo 15 do Evangelho de João, os irmãos conhecem muito essa palavra. Os irmãos conhecem muito bem essa palavra. Eu já vi muitas pessoas citar textos. Tem pessoas que lêem a Bíblia. Eu acho muito bonito citar a Bíblia de memória, citar de cor. Eu acho muito bonito. Pastor Judá sabe, eu sei alguns textos, mas eu não gosto de ler. Eu gosto de ler. Eu estava falando na última quarta-feira, não nessa que passou, porque foi o culto de ação de graças pela passagem do aniversário, mas eu estava falando
aos irmãos, na última quarta-feira, não nessa que passou, na outra, eu estava falando, nós íamos entrar e nós vamos entrar no primeiro tópico, porque quando nós estamos falando sobre o fruto do Espírito. E o tema geral é resgatando os valores cristãos. Esse é o tema geral. Resgatando os valores cristãos. Mas tem um tema ainda mais específico, que é resgatando os valores. Aí eu estou começando pelos valores cristãos. O tema geral é resgatando os valores. E eu, orando a Deus, e o Espírito Santo falou poderosamente dentro de mim. E ele pediu, na verdade, o Espírito Santo não pede, ele dá ordem. Ele é Deus. E ele me orientou, me instruiu, me ordenou a falar sobre esse assunto. Os valores, né? Se prioriza muitos valores. As pessoas dão prioridade a muitas coisas na sua vida. Mas o Espírito Santo falou, fale sobre os valores. Sobre resgatando os valores. Aí eu falei, comece por onde? Ele falou, comece pelo fruto do Espírito. E daí por diante. E nós fizemos uma introdução, falando sobre o amor, né? Tivemos toda uma introdução aí. E falando sobre o fruto do Espírito. Aí entramos o primeiro fruto, né? O primeiro aspecto do fruto do Espírito, né? A primeira qualidade, o primeiro valor, a primeira virtude, pode ser chamada dessas formas, o amor. Fizemos a introdução e nós já iríamos entrar no primeiro tópico. São 6 objetos do amor divino. Nós temos 6 objetos do amor divino. E eles estão mencionados na Escritura, estão mencionados na Bíblia. O primeiro objeto é que o amor divino inclui o mundo inteiro. O segundo objeto é que o amor, ele exclui o sistema mundial. O terceiro tópico inclui a igreja verdadeira. Então, fala do lado positivo e negativo. O amor de Deus, o amor divino, inclui o mundo inteiro. Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, né? Inclui o mundo inteiro, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, o segundo tópico já fala no aspecto negativo. Exclui o sistema mundial. Exclui o sistema mundano, né? Que é fomentado, governado, controlado por Satanás e seus demônios. O terceiro aqui, tópico, fala, inclui a verdadeira igreja. Depois eu vou ler João aqui, tá? Um pouquinho. O quarto tópico fala, sem fim. O amor é sem fim. Ou seja, o amor de Deus é eterno. Não tem fim. O quinto tópico, o quinto objeto do amor divino, é que o amor divino, ele é sacrificial. E o sexto e último, aqui nesse caso aqui, o amor divino, ele é puro e não recompensado. Ou seja, o Paulo disse que o amor não é egoísta, não busca os seus interesses. Ele é puro e não recompensado. Se você vê as pessoas que fazem tudo por interesse, o amor de Deus não está nelas. Tudo que elas fazem, elas querem algo em troca. E o amor divino não é uma troca de favores. Devemos amar voluntariamente, sem reservas, sem nenhum interesse. Às vezes, eu já vi alguém falar assim que o amor é cego, né? Não fala de justiça, né? A justiça é cega e o amor é cego. Nem a justiça é cega, nem o amor é cego. Se você for lá em Brasília, você vai ver lá uma estátua, né?
com a figura de uma mulher, porque a justiça está no substantivo mais feminino. Então, uma mulher com a venda nos olhos, dizendo que a justiça é cega, no sentido de que ela não olha para a posição, para a aparência, ela não olha, né, para a cor, raça, enfim. Mas nesse aspecto, mas a justiça divina, ela não é cega. E o amor divino também não é cego. A justiça divina tudo vê. E o amor divino também, tudo contempla. E não faz acepção de pessoas. É nesse sentido. O amor divino não faz acepção de pessoas. Deus ama a todas as pessoas. Indistintamente. Indistintamente. Agora, antes de falar dos objetos do amor divino, que eu já mencionei aos irmãos, eu estava meditando, no capítulo 15 de João, e o Espírito de Deus falou, fale sobre, antes de falar sobre o objeto, sobre os objetos do amor divino, fale sobre a permanência em Cristo para produzir fruto. Porque eu vou falar dos frutos, mas antes de eu falar dos frutos, eu preciso falar aos irmãos de que se nós não estivermos em Cristo, é impossível produzirmos o fruto do Espírito. É impossível. É impossível. Veja o que está escrito no capítulo 15 de João. Veja o que está escrito. Eu vou ler aqui até o versículo de número 8. Versículo 1 diz: Jesus falando, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Aonde Jesus proferiu esse discurso? Aonde ele proferiu esse discurso? Aonde Jesus estava? Vocês sabem disso? Quem sabe? Se você ler aqui um pouquinho antes, você vai saber. Versículo de número 30. Versículo de número 30. Você vai ver aonde Jesus proferiu esse discurso. Versículo 30 do capítulo 14. Quem achou? Leia. Pega o microfone e leia no microfone aí. Versículo 30 do capítulo 14 do mesmo Evangelho de João. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Versículo 31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Aonde eles estavam? Aonde eles estavam aqui? Aonde Jesus estava aqui? Alguns teólogos dizem que eles estavam no jardim. Discurso no caminho para o jardim. Então, aqui no capítulo 15, é dito que esse discurso foi proferido no caminho para o jardim. Não que Jesus estivesse no jardim já, mas ele estava em determinado lugar, né? E ele falou para os seus discípulos, o príncipe deste mundo, alguns dizem que eles estavam no cenáculo. Versículos 13 e 14, Jesus estava no cenáculo. Tá? No versículo de no capítulos 14, 15, 13 e 14, de João, capítulos 13 e 14, Jesus estava no cenáculo. Mas no capítulo 14, aqui no finalzinho, ele fala para os discípulos, vamos sair daqui, porque o príncipe deste mundo, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Ele estava saindo do cenáculo. Muitos dizem que o cenáculo era no templo. Outros dizem que o cenáculo era a casa onde os apóstolos moravam. E eu fico com a segunda interpretação, com a segunda teoria e posição. O cenáculo não era no templo porque os discípulos moravam no cenáculo. Se vocês vão ver direitinho, estudar os evangelhos, vocês vão ver que os discípulos moravam
Eles moravam no cenáculo. Então ninguém morava no templo, mas eles moravam no cenáculo. Era uma casa grande, o cenáculo. E Jesus estava proferindo esse discurso nos capítulos 13 e 14. Jesus profere, né, tudo que ele fala no cenáculo. Quando ele chega no capítulo 15, tudo que ele fala aqui é no caminho para o monte, para o jardim, no Getsemane, para o jardim chamado de Getsemane. Discurso no caminho para o jardim. Aí Jesus fala isso aqui: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Versículo 2, olha que interessante. 2 tipos de varas. Ó. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, ou seja, é cortada. É preciso entender isso aqui. É preciso entender claramente. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Eu vou com calma nisso aqui, nem que eu demore mais uma quarta-feira para sair do capítulo 15 até o versículo 8. Que é muita coisa que tem aqui. Quando Jesus fala assim, ó, toda vara em mim. Então ele está falando assim, ele está falando para pessoas salvas. Porque aí ninguém está salvo se não estiver em Cristo. Olha o que ele diz: toda vara em mim que não dá fruto. O que é que Jesus fala? Atira, acorta, ou seja, é cortada. Mas Jesus não está falando que essa vara, essa pessoa se perde. É isso que ele está falando. Ele está falando assim, ó, toda a vara em mim que não dá fruto, atira. Glória a Deus. Então, Jesus está falando, né? Dá? Então, Jesus está falando aqui para pessoas salvas, porque ele está falando toda vara em mim. Vocês vão ver uma distinção aqui. Depois nós vamos chegar no versículo 6, entre o versículo 2 e o versículo 6. Há uma diferença, há uma distinção. No versículo 1 ele diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Esses 2 tipos de varas estão em Cristo. Mas tem aqueles que estão em Cristo, estão salvos. Toda pessoa que está em Cristo é uma pessoa salva. Precisamos entender que a dispensação da graça de Deus, essa dispensação, ela é a dispensação, não é a dispensação que se conquista a salvação por meio de méritos, por meio de obras humanas. Mas essa dispensação, esta era é a era da graça, o tempo gracioso de Deus para a humanidade. Não precisamos praticar nenhuma obra, nenhuma boa obra para sermos salvos. Jesus, ele já conquistou tudo em nosso lugar, e ele já conquistou tudo o que nós precisamos, ele já conquistou por nós. Todo o mérito está em Cristo. Então nós só temos mérito, só somos alguma coisa se estivermos nele. Ninguém faz nada para ser salvo, mas as boas obras que devemos praticar é as boas obras que Deus preparou para que as praticássemos, não as obras para sermos salvos. Então Jesus está falando aqui de 2 tipos de varas, 2 tipos de pessoas, e esses 2 tipos de pessoas, de pessoas salvas, de crentes, estão em Cristo. Só que Jesus está falando aqui que existe o crente que dá fruto e o crente que não dá fruto. Ou seja, aqui há uma verdade intrínseca, profunda, de que não precisamos, a única coisa, a única exigência, sabe qual é a única exigência nessa era, nessa presente dispensação? É a fé. Crê. Então somente a fé. Não precisamos fazer mais nada. Ou seja, você não precisa fazer outra coisa para ser salvo. Só a fé salva. Não estou falando que você não tem que ganhar almas, não tem que pregar o evangelho. Não é isso que eu estou falando.
Eu estou falando que você não precisa. Você não é salvo porque você prega o Evangelho. Você prega o Evangelho por ser um salvo em Cristo, não para ser salvo. Não depende de obra da salvação. Você não deve praticar o bem, amar, para ser salvo. Você não deve dar esmolas, ajudar os necessitados para ser salvo. Como muitos pregam por aí, muitas denominações e religiões ensinam. Mas por ser salvo, por estar na posição de um salvo em Cristo, de uma pessoa regenerada, transformada, por ser uma nova criação em Cristo. Aí ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí ele continua, versículo 4: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto. Olha aí. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Olha lá. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Tudo o que fizermos, se nós não estivermos em Cristo, não vale nada. Esse é o sentido. Tudo que os homens fizerem, tudo que os seres humanos fizerem, todas as obras, por mais estupenda que seja, por mais assombrosa que seja, se eles fizerem e realizarem essas obras, se não for em Cristo, se for fora de Cristo, se não for em união com Ele, em comunhão com Cristo, não tem valor nenhum. Que fruto é esse? Esse fruto aqui que Jesus está falando aqui, é o mesmo fruto de Gálatas, que eu estou falando para vocês, que eu vou entrar lá com mais detalhes. Gálatas capítulo 5, versículo 21 e 22. Versículos 21 e 22, olha lá. O fruto do Espírito é o amor, a alegria. É esse aqui que o fruto que Jesus quer que fala que nós devemos produzir. Isso aqui Jesus só fala que nós temos que produzir fruto. Jesus, a sua doutrina é a semente. E Paulo, ele faz a doutrina florescer, né, e produzir frutos na sua doutrina, no seu ensinamento, na teologia paulina. Jesus, ele planta a semente da sua doutrina. É tanto que ele não descreve que tipo de fruto é esse. Aí Paulo lá em Gálatas descreve que fruto é esse que Jesus fala aqui em João capítulo 15. Entendeu? Versículo de número 5. E Jesus fala, eu sou a videira. Ele repete de novo o que ele falou no versículo 1. Vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Depois nós vamos falar sobre isso aqui. Como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Versículo 7. Aqui está falando sobre o versículos 4 e 5. O versículo 2 fala sobre dois tipos de varas. Versículo 3, a condição dos verdadeiros crentes. Versículos 4 e 5, condição para frutificar. Versículo 6, a necessidade absoluta de estar em Cristo para ser salvo. A necessidade absoluta de estar em Cristo para ser salvo. Versículo 7, a condição para a resposta à oração. Versículo 8, o propósito de gerar frutos. Que coisa maravilhosa. Versículo 7 diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Versículo 8, nisto é glorificado meu Pai. O propósito de gerar frutos. Qual que é o propósito? Glorificar o Pai. O propósito é que o Pai seja glorificado. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Está vendo que coisa maravilhosa? Que coisa tremenda? O que é conhecido como uma vida espiritual, está lá em 1 Coríntios, abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, você dá com o microfone aí, porque como esses estudos eles são gravados, então é bom falar no microfone porque sai a voz no áudio, senão não sai a voz.
1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 15. O que é conhecido como uma vida espiritual é o resultado ou produto do poder ou da energia liberada do Espírito que em nós habita. A referência é Filipenses capítulo 2, versículo 13. Primeiro, leia primeiramente 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Pode ler. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Está vendo aí? Isso aqui é só a introdução. Depois nós vamos chegar no capítulo. É só a introdução. O que é espiritual discerne bem tudo. Mas o que significa isso, né? O que Paulo está falando aqui? Uma pessoa espiritual que discerne bem tudo. Porque o que Jesus está falando aqui, no capítulo 13 de João, Jesus fala sobre o aspecto negativo da espiritualidade. No capítulo 15, Jesus fala do aspecto positivo, dá fruto. No capítulo 13, vocês vão ver que Jesus fala do aspecto negativo, né? Depois nós voltamos para o capítulo 13 também. Aqui diz assim, né? Como o irmão já leu, né? Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, sempre nós estamos acostumados em ouvir as pessoas falarem sobre um crente espiritual. Sempre as pessoas falam do aspecto negativo, né? Não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro. Mas tem o aspecto positivo, o fazer. Tem o aspecto negativo, não fazer, e o aspecto positivo, fazer, né? O renunciar e o praticar são duas coisas distintas. Dentro da espiritualidade tem dois aspectos: o negativo, não fazer, o não praticar, o renunciar, e o positivo, fazer, ser, praticar. Aí diz aqui assim, ó: o homem espiritual examina, convence e reprova o homem natural em seus maus caminhos, mas ninguém é capaz de encontrar alguma falha no homem de Deus. Ninguém é capaz de encontrar alguma falha no homem de Deus. Jesus olhou para os judeus e falou assim: quem de vós me acusa de algum pecado? Quem? Jesus estava falando como homem. Mas Jesus era Deus, mas ele estava na forma humana, em um corpo de carne. Ele era Deus em carne. Ele era Deus, mas estava no corpo humano. Não possuía uma natureza pecaminosa, mas era um homem completo. Era um homem completo. Jesus não era como se diz assim, uma alma, né? Assim, é como se fosse assim, algo assim, como muitos falam aí, um ser fantasmagórico, né? Que se manifestava como homem, mas não era homem, não. Ele encarnou. O verbo se fez carne. Ou seja, Deus se tornou homem. Em Cristo, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a pessoa teantrópica, que é Deus feito homem, se tornou homem. Sempre, ele era homem. A gente fala assim, verdadeiro. Muitos falam 100%, mas não está na Bíblia 100%. Está assim, Paulo fala assim, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não está escrito que ele era 100% Deus, 100% homem. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Paulo não está tratando aí de matemática. Ele está falando de natureza. Entendeu? Paulo está falando de teologia, não de matemática. 100%, isso aí é matemática, né? Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, está falando de que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né, o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, entre os homens. É isso que... E Paulo, ele fala falou para as igrejas, né, falou para os efésios, ele falou assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo.
Então, quando ele fala assim, ele fala com autoridade. Quem é que se atreveria a apontar algum pecado para o apóstolo Paulo? Diz assim, como que eu vou imitar você? Se você tem falha, se você peca. Ninguém se atreve. Porque as pessoas confundem. Caráter é uma coisa, perfeição é outra coisa. Caráter é tudo isso que vocês estão vendo aqui. O fruto do Espírito são todas as qualidades do caráter de Cristo, assim também como são todas as qualidades do caráter cristão. Porque se nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, possuímos todas as qualidades do seu caráter e devemos expressá-las, devemos manifestá-las, devemos externizá-las por para fora, através de nossas palavras e ações. Agora, é isso que está aqui, né? O que é conhecido como uma vida espiritual? É o resultado ou produto da energia liberada do Espírito que em nós habita. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Em vós, né? Interessante, né? Porque Deus é o que opera em vós. Tanto o querer, quanto o efetuar. Tanto o querer como o efetuar. Em vós. Porque Deus é o que opera em vós. O que está escrito aqui? Que a vida espiritual, ou seja, o que é conhecido como uma vida espiritual, é o resultado ou produto da energia liberada do Espírito que em nós habita. Versículo 13. Se alguém não obedecer a Deus e não operar a sua salvação, é uma pergunta isso aqui. Se alguém não obedecer a Deus e não operar a sua salvação, será que Deus continuará a sua obra quando o homem se recusar a permitir que ele haja? A capacidade do homem de ter vontade própria e fazer o que quer não deveria ser algo intrigante, como muitos assim interpretam. A capacidade do homem de ter vontade própria e fazer o que quer, não deveria ser algo intrigante. Essa capacidade vem de Deus. Foi o próprio Deus quem colocou no ser humano essa capacidade quando Deus o criou. Essa capacidade vem de Deus, mas o uso dela reside no homem. Aquele que não usar essa capacidade para operar a sua salvação, terá de arcar com as consequências. Todas as pessoas têm essa capacidade. Todas as pessoas têm essa capacidade, dada por Deus. Mas, ou seja, tem um advérbio de intensidade aqui, mas, ou porém, nem todas fazem uso dela. Né? Nem todas as pessoas fazem uso dela. É como você lê lá no capítulo 3 de João, do Evangelho de João, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A capacidade, o poder, a graça para crer está em todo ser humano. Agora, o ato de crer é do próprio ser humano, é da própria criatura humana. O ato não é de Deus. Deus me deu essas duas pernas, mas Deus não anda no meu lugar. Eu tenho que andar por conta própria. Estão entendendo? É uma capacidade que Deus me deu. Deus me deu duas pernas, assim como Deus deu a você também. Deus lhe deu a visão, assim como Ele me deu também. Deus lhe deu a audição, Deus lhe deu o paladar, Deus lhe deu o tato, o olfato, Deus lhe deu tudo o que você precisa. Deus já entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário,
para morrer por meus pecados e por seus pecados. Deus não precisa fazer mais nenhuma demonstração de amor, porque a maior demonstração, a maior expressão, a maior manifestação do amor de Deus está lá na cruz. Tem pessoas que ainda se atrevem. As pessoas do mundo até que dá para tolerar. Quando diz assim, Deus não me vê. Deus não me vê, Deus não se importa comigo. As pessoas do mundo falam isso aí, até que ainda vai. Mas um crente é bom tomar muito cuidado. Pode falar? Pode, dependendo do estado emocional e psicológico, da situação que está enfrentando, pode até falar. Mas Deus, Ele é muito misericordioso, muito amoroso, Ele entende tudo. Mas não peça a Deus uma prova desse amor. Porque se você fizer isso, você estará pecando. Porque Deus não tem mais. Deus não tem mais como mostrar, como revelar a maior expressão da sua graça, do seu amor para com a humanidade. Não tem mais. Não existe. E muitos ficam pedindo, Senhor, mostra-me, dá-me uma prova disso, dá-me uma prova daquilo, mostra para mim isso, revela para mim aquilo outro. Isso é coisa de ser humano. E muitas vezes você está na prova, está passando por um aperto, né? E cercado por todos os lados, né? E desemprego, e problema no relacionamento, no namoro, no noivado, no casamento, e problema no familiar, os pais, relacionamento dos pais com os filhos, problema de ordem social, de ordem espiritual, de ordem moral, enfim, de todo tipo de ordem, todos os tipos de ordens, familiar, enfim. Está passando aquela situação, aí quer pedir para Deus uma prova. Senhor, será que o Senhor realmente está vendo? Será que tu estás, papai? Tu estás vendo a minha dor? Será que o Senhor está contemplando o meu sofrimento? O que eu faço? Você não vai fazer nada. Uma coisa Deus exige de mim e de você: fé e confiança. Creia no poder de Deus. E na hora certa, Deus vai agir. Ele está bem pertinho de você. Deus, Ele está mais interessado em resolver o seu problema do que você mesmo. Deus está mais interessado em lhe ajudar do que você está interessado em ser ajudado por Ele. Aleluia. Quando Jesus estava na cruz, em muitas das suas palavras, e ele dava brados. A Bíblia fala assim, e Jesus clamou em alta voz. E Jesus bradou. Era brado mesmo. Ele bradava a sua voz poderosa. Aquele que falou, Lázaro, vem para fora, estava na cruz pendurado. Eita Deus. Quem dera o Espírito de Deus falasse, interpretasse essas minhas palavras. Quem dera o Espírito Santo interpretasse essas palavras que estão saindo da minha boca. E ele chegou a dizer assim, Deus meu, não chamou Deus de Pai. E eu fiquei indagando comigo, por que Jesus não chamou Deus de Pai nessa hora? Ele vinha falando, né? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E no último brado ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas quando ele foi falar sobre o abandono, ele não falou Pai, falou Deus. Deus meu, oh meu Deus, por que me abandonaste?
por que me desamparaste? Jesus, ele foi abandonado sim. Os teólogos digam o que quiserem, falem o que quiserem, mas o Pai não suportou ver os pecados da raça sobre o seu Filho. O Pai não suportou. E Jesus falou, não meu Pai. Não falou do relacionamento filial, da sua filiação com o Pai, mas ele falou como representante legal da raça humana, na qualidade de último Adão. Ele disse, meu Deus, por que me abandonaste? Por que tu virastes as costas para mim? Ele falou como homem. Ele estava ali falando como homem, porque ele chamou o Pai de Deus. Estava falando ali como o último Adão. O primeiro não passou no teste, foi submetido ao teste e caiu. O último venceu todos os principados e potestades, venceu a Satanás do Getsemane e venceu ele também na cruz. O derrotou no deserto, na tentação. O derrotou durante toda a sua vida e nos seus 3 anos de ministério. Ou 3 anos e meio aproximadamente. E na cruz, ele dá esse brado. Depois que ele dá esse brado, aí ele disse, tenho sede. Para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse, tenho sede. Para que se cumprisse toda a Escritura. Toda a Escritura do Antigo Testamento. Jesus não deixou nem sequer uma vírgula cair por terra. Já no finalzinho, antes dele falar, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele falou, para que se cumprisse a Escritura, ele disse, tenho sede. Precisamos de uma prova de amor maior que esta. Precisamos que Deus mostre, que Ele revele, que Ele nos ama. Precisamos. Temos necessidade. E Jesus foi desprezado. Jesus foi abandonado por minha causa, por sua causa. E Ele fez isso como o nosso substituto. Fez isso em nosso lugar. E Ele fez isso para que eu e você nunca, jamais fôssemos abandonados. Isso é muito profundo, irmãos. Muitos teólogos dizem que Jesus, ele sofreu somente dores físicas, emocionais e psicológicas, mas Jesus, ele sofreu em seu espírito. Esse brado é do seu espírito humano. Jesus, ele sentiu os horrores do inferno. Ele sentiu o pavor do inferno, para que nenhum de nós passássemos por essa experiência tenebrosa, horrenda e terrível. A Bíblia diz que ele desceu, quando ele falou, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele desceu às partes mais baixas da terra. Tudo que Jesus passou, ele passou e sofreu em meu e seu lugar, para que nós não passássemos. Jesus não sofreu só como ser humano, ele sofreu como Deus também. Porque como ser humano todos nós sofremos. Como ser humano os 2 malfeitores sofreram. E qual é a diferença da morte de Jesus para a morte dos 2 malfeitores que estavam um à sua direita e à sua esquerda? Qual era a diferença? A diferença do seu sofrimento é que ele não sofreu somente na sua carne, mas ele sofreu em sua alma, em seu espírito. Ele sentiu o abandono do Pai. Não somente abandono físico, a separação física, mas também espiritual. Aleluia! É o Espírito que fala com a igreja. Jesus falou, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala
o que o Espírito diz às igrejas. Isso que eu estou falando para vocês, não tinha estudado sobre isso. Eu estava estudando a palavra de Deus, mas muita coisa que eu falei aqui, a maior parte da mensagem desta noite, não havia estudado nada disso. O Espírito pôs as palavras na minha boca e eu simplesmente abri a minha boca e deixei ele falar. Quarta-feira que vem tem mais.